A imensidão da mansão no bairro dos Jardins parecia engolir Isabela a cada passo que ela dava pelo piso de mármore frio e reluzente. O silêncio daquela tarde nublada pesava sobre seus ombros como uma cruz invisível, refletindo a solidão profunda de seu casamento com Rodrigo Monteiro. As paredes decoradas com obras de arte caríssimas testemunhavam a frieza de um lar onde o amor havia sido sufocado pela ambição desmedida e pelo orgulho implacável. Ela acariciou o ventre ainda liso com uma ternura hesitante, sentindo o milagre da vida pulsar dentro de si. Uma pequena centelha de esperança divina. Descobrir a gravidez naquela mesma manhã deveria ter sido o momento mais sublime de sua existência. Uma bênção tão aguardada em suas orações diárias. No entanto, a alegria foi rapidamente eclipsada pela sombra constante das traições de Rodrigo, cujos ecos preenchiam os vastos corredores daquela casa monumental. Isabela sabia que o marido estava cada vez mais distante, consumido por negócios escusos e por uma vaidade que o cegava para as coisas simples e puras da vida. O brilho de outrora em seus olhos havia dado lugar a um olhar duro, calculista, que a assustava profundamente sempre que se cruzavam. A fé em Deus era a única âncora que a mantinha sã no meio da tempestade emocional que devastava seu coração outrora tão confiante. Isabela havia sido criada sob os pilares da honra e da retidão por seu pai, o respeitado desembargador Carlos Ribeiro, um homem de princípios inabaláveis. Ela sempre acreditou na sacralidade do matrimônio e na promessa de que o amor verdadeiro poderia superar qualquer adversidade terrena, por mais dolorosa que fosse. Contudo, a realidade cruel batia à sua porta todos os dias, testando sua resiliência e desafiando a bondade intrínseca que guiava suas ações. Rodrigo Monteiro era a personificação do sucesso material na metrópole paulistana. Um magnata imobiliário que ostentava riqueza e poder com uma arrogância insuportável. Para ele, as pessoas eram meros peões em seu tabuleiro de xadrez financeiro, peças descartáveis que podiam ser sacrificadas em nome de lucros exorbitantes e status social. Isabela, com sua beleza clássica e berço aristocrático, fora apenas mais um troféu brilhante que ele exibiu com orgulho para a alta sociedade até perder o interesse. A devoção e a pureza de sua esposa rapidamente se tornaram um incômodo. Um espelho que refletia a sua própria alma corrompida. Foi em meio a jantares luxuosos e festas regadas a champanhe que a sombra da destruição se infiltrou definitivamente na vida do casal abastado. Camila Viana surgiu como uma serpente sorrateira, exalando um perfume inebriante de perigo e sedução que capturou imediatamente a atenção do marido infiel. Nascida nas vielas esquecidas de uma favela, a ex-modelo possuía uma beleza voraz e uma fome de poder que superava até mesmo a de Rodrigo Monteiro. Ela não queria apenas o dinheiro dele. Camila desejava usurpar a vida de Isabela, apagando qualquer vestígio de luz para reinar absoluta naquelas trevas adornadas. As mensagens clandestinas e os encontros fortuitos tornaram-se sussurros descarados que ecoavam nos círculos sociais e feriam os ouvidos da esposa traída constantemente. Isabela tentou fechar os olhos para as evidências, rezando fervorosamente para que fosse apenas uma fase passageira, uma ilusão alimentada pelas fofocas maldosas da elite. Ela preparou jantares íntimos, vestiu-se com esmero e buscou o afeto do marido em noites solitárias, recebendo apenas desculpas vazias e um distanciamento cortante em troca. A rejeição constante a consumia por dentro, transformando sua vitalidade em uma tristeza silenciosa que a acompanhava como uma segunda pele por onde ia. Naquele dia específico, a revelação da gravidez trazia consigo um dilema excruciante que dilacerava a alma da jovem e devota esposa de maneira implacável. Como entregar a inocência de uma criança àquele ambiente hostil e doentio, onde a mentira e a deslealdade eram servidas em taças de cristal? Isabela caminhou até o imenso vitral da sala de estar, observando a chuva fina que começava a cair sobre a cidade de São Paulo lá fora. As lágrimas quentes finalmente transbordaram de seus olhos castanhos, lavando seu rosto pálido
e misturando-se com a dor profunda de um coração brutalmente traído. O som estridente da porta principal, sendo aberta, quebrou o transe melancólico em que a jovem mulher se encontrava imersa há tantas horas angustiantes. Os passos pesados e decididos de Rodrigo ecoaram pelo saguão, acompanhados pelo som estridente de saltos altos que não pertenciam a Isabela. Definitivamente, o coração da esposa grávida disparou no peito. Uma premonição sombria, avisando-a de que o limite do sofrimento estava prestes a ser dolorosamente ultrapassado. Ela enxugou o rosto com as costas das mãos, trêmulas, tentando reunir os estilhaços de sua dignidade para enfrentar a tempestade que se aproximava rapidamente. Rodrigo adentrou a sala de estar, ostentando um sorriso cínico nos lábios, os olhos frios varrendo o ambiente até encontrarem a figura frágil da esposa. Ao seu lado, exibindo uma pose de triunfo arrogante, estava Camila Viana, vestida com grifes internacionais pagas pelo dinheiro do magnata sem nenhum pudor. A ex-modelo analisou a mansão com um brilho de cobiça perversa no olhar, como se já estivesse mentalmente redecorando o espaço para o seu próprio usufruto. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A respiração presa na garganta diante daquela afronta insuportável acontecendo dentro de sua própria casa. A audácia daquela cena superava todos os piores pesadelos que Isabela havia suportado durante os meses de solidão e humilhação em seu casamento fracassado. Trazer a amante para debaixo do teto matrimonial era um golpe sujo, uma declaração aberta de desprezo por tudo o que haviam construído juntos. A pureza do amor que ela um dia devotou àquele homem agora parecia uma piada cruel, uma ironia amarga que envenenava seu espírito antes tão luminoso. Ela apertou os punhos ao lado do corpo, invocando toda a força de seus ancestrais para não desmoronar perante o olhar escárnio dos invasores. Vejo que você está em casa. Isabella. Perfeito. Precisamos ter uma conversa definitiva sobre o nosso futuro e os novos arranjos, declarou Rodrigo rispidamente. A voz do marido soou metálica e sem emoção, desprovida de qualquer traço da paixão que os havia unido no altar anos atrás sob juras falsas. Ele soltou a mão da amante e caminhou até o bar particular, servindo-se de uma dose generosa de uísque escocês com uma naturalidade absolutamente perturbadora. Camila, por sua vez, sentou-se languidamente em uma das poltronas de veludo, cruzando as pernas e sorrindo de forma abertamente provocativa para a esposa. A presença daquela mulher ali, no santuário que deveria abrigar a família de Isabela, profanava cada centímetro da dignidade que a esposa grávida possuía. O perfume adocicado e barato que Camila emanava parecia asfixiar o ar da sala de estar, misturando-se ao cheiro forte de álcool do marido. Isabela pensou na criança crescendo em seu ventre, uma semente de amor que agora estava cercada por uma atmosfera de puro ódio e depravação moral. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme, apesar do furacão de emoções contraditórias que devastava seu interior e clamava por justiça e paz. O que significa isso? Rodrigo, como você tem a coragem de trazer essa mulher para dentro da minha casa? Questionou Isabela, a bolsa embargada. A palavra minha pareceu ecoar com força, uma defesa instintiva do território sagrado do lar e da família que ela sempre lutara para proteger arduamente. Camila soltou uma risada estridente e debochada, jogando os cabelos escuros para trás, enquanto avaliava Isabela dos pés à cabeça com profundo e malicioso desdém. A tensão no ar era palpável, densa como fumaça, prenunciando uma explosão inevitável que mudaria o destino de todos os envolvidos de forma irreparável. Sua casa. Acorde para a realidade. Minha querida, esta casa e tudo o que há nela pertencem ao Rodrigo, inclusive o seu triste destino. A voz de Camila cortou o silêncio como uma lâmina afiada, transbordando um veneno que revelava a verdadeira face de sua ambição doentia e crueldade sem fim. Ela se levantou da poltrona, caminhando na direção de Isabela, com a lentidão calculada de uma predadora prestes a dar o bote final na presa indefesa. Rodrigo, encostado no balcão do bar,
Observava a cena com uma apatia criminosa, girando o copo de uísque com os dedos. A letargia do marido, perante aquela agressão verbal, foi o golpe mais doloroso que Isabela poderia receber naquele momento de extrema vulnerabilidade física e emocional. O homem que deveria ser o pilar protetor de seu lar, o pai de seu filho, assistia à sua destruição com a frieza de um psicopata. O desespero ameaçou engoli-la. Mas a lembrança da vida pulsando em seu ventre lhe concedeu uma força ancestral. Um escudo invisível contra a maldade humana explícita, ela ergueu o queixo. Recusando-se a baixar os olhos diante daquela aberração moral que tentava usurpar seu lugar por direito divino. Não dirija a palavra a mim. Você não tem o direito de pisar neste chão. Muito menos de pronunciar o meu nome com essa boca suja. Isabela lançou as palavras com a indignação de uma rainha ofendida, demonstrando que a educação refinada não anulava a sua capacidade de lutar por respeito. Os olhos escuros de Camila se estreitaram perigosamente, a máscara de sofisticação caindo por terra para revelar a vulgaridade de suas origens marcadas pela inveja destrutiva. O confronto entre a decência e a degradação havia chegado ao seu ponto de não retorno, exigindo um sacrifício iminente. A raiva turvou a mente de Camila, que não suportava a superioridade moral inerente à esposa de seu amante. Aquela aura de pureza intocável, sem aviso prévio. A ex-modelo avançou como uma fúria incontida e desferiu um tapa violentíssimo contra o rosto pálido e assustado da jovem Isabela. O estalo do golpe ecoou pela vasta sala de estar. Um som terrível de agressão que quebrou a paz do ambiente de forma brutal e definitiva. O impacto foi tão forte que Isabela perdeu o equilíbrio imediatamente, caindo com brutalidade sobre o tapete persa enquanto protegia o ventre com desespero. A dor lancinante irradiou pelo rosto de Isabela, mas o terror absoluto de perder o bebê que carregava paralisou completamente todas as suas outras reações. Ela ficou caída no chão frio, encolhida em posição fetal, os braços abraçando o corpo trêmulo em uma tentativa instintiva e desesperada de proteção materna. Rodrigo piscou, levemente sobressaltado com a violência repentina da amante. Mas não deu um único passo para socorrer a esposa, que jazia humilhada a seus pés. A covardia daquele homem rico e poderoso atingia níveis abismais, revelando o monstro repulsivo que se escondia sob os ternos caríssimos. Camila sorriu vitoriosa, olhando de cima para a rival derrotada, com a arrogância de quem acreditava ter vencido a batalha pela fortuna e pelo poder. A sensação de triunfo corria por suas veias como uma droga viciante. A ilusão perigosa de que a impunidade seria a sua aliada eterna na impiedade. Ela não percebeu que o destino, pelas mãos invisíveis da justiça divina, preparava uma reviravolta implacável que destruiria seus planos maquiavélicos em questão de poucos segundos. As engrenagens do karma já haviam começado a girar velozmente, prontas para esmagar aqueles que ousavam desafiar as leis da vida. Nesse exato momento, o pesado portão de madeira maciça da mansão foi empurrado com uma força descomunal, fazendo com que o som ecoasse como um trovão. A figura imponente e formidável do desembargador Carlos Ribeiro surgiu no batente. Os olhos duros como aço, absorvendo a cena dantesca em uma fração de segundo. O homem encarregado de julgar e condenar criminosos em todo o estado de São Paulo via agora o seu bem mais precioso sangrando pelo nariz no chão. A tempestade não estava mais apenas do lado de fora. A fúria suprema da justiça havia acabado de entrar pela porta da frente. O ar no ambiente tornou-se gélido e insuportavelmente rarefeito, como se a própria presença do patriarca Ribeiro sugasse o oxigênio e a arrogância dos agressores. Rodrigo engoliu em seco, o copo de uísque tremendo em sua mão, outrora firme, o rosto perdendo a cor até se assemelhar à palidez da morte. O magnata que acreditava estar acima de qualquer lei ou julgamento agora se encolhia diante do peso avassalador da autoridade moral e paternal daquele juiz implacável. Camila, sem entender a gravidade da situação, manteve o sorriso debochado, ignorando que o anjo exterminador de suas ambições acabara de chegar. Carlos caminhou a passos largos e pesados em direção à filha.
O terno impecavelmente cortado, refletindo a rigidez de seu caráter, moldado na honestidade irrestrita. Ele se ajoelhou ao lado de Isabela. Os olhos experientes e cheios de dor, avaliando cada hematoma e o desespero nos traços da jovem mulher. Ao constatar as mãos protetoras sobre o ventre, o olhar do patriarca escureceu com uma promessa silenciosa e letal de destruição para os algozes presentes. O tribunal do destino acabava de entrar em sessão, e a sentença, para aqueles crimes cruéis, seria executada sem qualquer possibilidade de recurso. Số từ 2174, đang chờ tiếp thất chương 2. O silêncio na vasta sala de estar tornou-se espesso e ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro contido de Isabela e pela respiração ofegante de seu pai indignado. Carlos Ribeiro ergueu a filha em seus braços fortes, amparando-a com uma delicadeza contrastante com a fúria abrasadora que irradiava de todo o seu ser. Ele a acomodou suavemente em um dos sofás macios, sussurrando palavras de conforto enquanto limpava o pequeno fio de sangue que escorria do nariz ferido dela. Cada toque paternal era um juramento sagrado de proteção eterna e uma promessa inexorável de retaliação contra aqueles que ousaram machucá-la covardemente. O senhor precisa entender, Doutor Carlos, que as coisas saíram um pouco do controle aqui hoje à tarde por causa do nervosismo da sua filha. Mentiu Rodrigo. A voz do genro vacilou miseravelmente. A prepotência habitual, substituída por um temor reverencial e patético perante a autoridade suprema do desembargador de justiça paulistano. Ele tentou se aproximar, erguendo as mãos em um gesto apaziguador que apenas ressaltava a sua falsidade crônica e a falta de caráter profundamente enraizada. O cheiro de álcool impregnado em suas roupas finas apenas adicionava mais repulsa à cena degradante que se desenrolava diante dos olhos do juiz. Carlos virou-se lentamente, os olhos cravados, no rosto do magnata imobiliário, com a intensidade de um predador, avaliando o ponto mais fraco de sua presa. Ele não gritou nem alterou o volume da voz. Mas a autoridade gélida de sua postura fez com que Rodrigo recuasse 2 passos instintivamente. Apavorado, você permitiu que essa prostituta agredisse a minha filha, Rodrigo. E o pior, agredisse o meu neto que cresce no ventre dela. Você ultrapassou todos os limites. A menção ao neto atingiu Rodrigo como uma marreta invisível, arregalando seus olhos enquanto a realidade de seus atos o esmagava. Camila, cega pela própria arrogância e ignorância, buffou comme des dames, cruzando os braços e revirando os olhos diante do drama familiar que considerava excessivo e teatral. Ah, por favor, ela só levou um tapinha de nada para aprender a respeitar o marido. E essa história de gravidez deve ser só outro golpe baixo. A petulância da ex-modelo cortou o ar como um chicote rasgando a carne, demonstrando a ausência total de escrúpulos e a maldade inerente ao seu espírito. Ela não tinha a menor ideia da magnitude do erro fatal que acabara de cometer ao desafiar abertamente o experiente patriarca. O desembargador ignorou a amante como se ela fosse um mero inseto repugnante que nem sequer merecia o esforço de ser esmagado naquele exato instante crucial. Ele manteve a atenção totalmente focada no genro covarde, exigindo que Rodrigo assumisse a responsabilidade por ter introduzido aquela escória moral no santuário de sua filha. Você assinou a sua sentença de ruína hoje, moleque. O seu império de papel machê e tijolos sujos vai desmoronar tijolo por tijolo sob o peso da lei. A promessa foi feita em um tom quase monótono, selando o destino do milionário com a força de um decreto judicial absoluto. O pânico finalmente tomou conta das feições de Rodrigo. A percepção tardia de que o seu dinheiro sujo não o protegeria da ira justificada daquele homem formidável. Ele conhecia perfeitamente a reputação de Carlos Ribeiro, um juiz temido e respeitado por sua integridade incorruptível e por sua inteligência afiada nos bastidores do poder político. Enfrentar a família Ribeiro em uma batalha legal e midiática significava a destruição de sua imagem pública e o colapso iminente de suas ações na bolsa de valores. O suor frio começou a escorrer por suas costas enquanto ele tentava desesperadamente encontrar uma desculpa qualquer
para se justificar, Isabella, ainda encolhida no sofá e abraçada ao próprio ventre. Observava a queda vertiginosa da máscara de omnipotência de seu marido, com uma mistura de repulsa e pena. A ilusão do príncipe encantado estava irremediavelmente morta e enterrada sob as cinzas da agressão covarde e da traição mais abjeta que uma mulher poderia sofrer. Ela sabia que precisava ser forte pela criança que carregava, abandonando de vez qualquer traço de fraqueza emocional que aprendesse aquele casamento podre e destrutivo. A sua fé, inabalável em Deus, a sustentaria na longa jornada de cura e redenção que estava prestes a começar imediatamente. Carlos pegou a bolsa e o casaco da filha, recusando-se a deixá-la respirar o mesmo ar poluído que aqueles monstros. Ele a ajudou a se levantar com suavidade, ignorando completamente as tentativas patéticas de Rodrigo de balbuciar algum pedido de perdão vazio. Vamos embora daqui. Minha filha, este lugar não é mais a sua casa. E este verme não merece uma lágrima sua. A justiça cuidará de tudo rigorosamente. O patriarca amparou Isabella pelo ombro, conduzindo-a à porta principal de cabeça erguida, deixando os escombros de uma união falida para trás definitivamente. Antes de cruzar o portal da mansão, Carlos parou abruptamente e lançou um último olhar sobre o ombro, fixando seus olhos penetrantes diretamente na figura trêmula de Rodrigo. Aproveite a sua falsa sensação de poder enquanto pode. Em poucos dias, você não terá absolutamente nada, e essa mulher ao seu lado será a primeira a abandoná-lo. O aviso profético soou como um sino fúnebre nos ouvidos do magnata arrogante, selando a maldição que cairia sobre a sua vida desregrada e pecaminosa sem piedade. O patriarca e a filha desapareceram na chuva fina, deixando o casal amaldiçoado sozinho, dentro da casa luxuosa e silenciosa. Camila correu para abraçar o amante perturbado, fingindo uma indignação ultrajada diante da atitude altiva do respeitado juiz do estado de São Paulo. Que velho prepotente e abusivo! Não se preocupe, meu amor. Nós temos dinheiro suficiente para esmagar ele e aquela mosca morta da filha dele no tribunal facilmente. A ignorância da amante apenas irritou ainda mais o milionário em pânico, que se desvencilhou brutalmente do abraço da ex-modelo com um empurrão ríspido e impaciente. Ele finalmente percebeu a gravidade do buraco escuro onde havia caído. Cale essa boca estúpida. Camila, você não tem a menor ideia de com quem acabamos de comprar uma briga de morte. O Carlos Ribeiro pode destruir a minha empresa inteira. Rodrigo caminhou apressadamente até a garrafa de uísque, enchendo o copo até a borda e bebendo o líquido ardente de uma vez só, para tentar acalmar os nervos em frangalhos. A realidade amarga da falência e da prisão começava a assombrar a sua mente obscurecida pela ganância, desmoronando a fortaleza de sua vaidade insaciável e egoísta. O medo começava a consumi-lo. O trajeto de carro até a residência da família Ribeiro foi marcado por um silêncio reconfortante e pelas lágrimas silenciosas de alívio da jovem Isabella no banco traseiro acolchoado. O motorista conduzia o veículo suavemente pelas ruas molhadas da metrópole, enquanto o desembargador segurava firmemente a mão da filha, transmitindo-lhe força e segurança através do contato. Ela fechou os olhos exaustos, sentindo as batidas descompassadas de seu coração encontrarem um ritmo sereno sob o manto protetor do amor paterno, incondicional e verdadeiro. O pesadelo ficara definitivamente no passado sombrio. Ao chegar à imponente casa tradicional de sua infância, Isabella foi recebida pelos abraços calorosos de sua mãe e pelos cuidados dos empregados da família. O ambiente exalava um aroma reconfortante de café e bolo de fubá, um contraste divino com a atmosfera gélida da mansão de seu marido infiel. Ela foi levada para o seu antigo quarto, onde a cama macia e os lençóis pareciam abraçar. Lá, como uma nuvem de paz absoluta, ali, resguardada pela retidão de seus pais amorosos, ela poderia finalmente reconstruir os pedaços estilhaçados de sua vida e preparar-se tranquilamente para a maternidade aguardada. Na mesma noite, recluso em seu escritório, repleto de livros e documentos confidenciais,
Carlos Ribeiro iniciou a sua implacável e metódica cruzada por justiça e reparação moral absoluta e inquestionável. Ele ativou a sua vasta rede de contatos influentes, magistrados e investigadores sigilosos, para levantar cada transação suspeita, cada imposto sonegado e cada suborno pago pelo Grupo Monteiro ao longo dos anos. A raiva genuína de um pai ferido alimentava a sua determinação inabalável, transformando a dor de sua filha em combustível altamente inflamável para acionar a justiça. As horas avançaram pela madrugada adentro. O brilho da tela do computador, iluminando o rosto severo e concentrado do juiz experiente, enquanto ele costurava as provas irrefutáveis da corrupção crônica. A arrogância de Rodrigo o havia tornado descuidado e presunçoso em seus esquemas financeiros obscuros, deixando um rastro de evidências incriminatórias espalhadas por contas em paraísos fiscais e contratos fraudulentos milionários. A teia meticulosa da justiça estava sendo tecida ao redor do pescoço do magnata com a precisão letal de um grande e experiente mestre. Enquanto a tempestade judicial se formava silenciosamente nos bastidores burocráticos de São Paulo, Isabela passava as madrugadas imersa em preces fervorosas e leituras sagradas para acalmar a sua alma ferida. Ela pedia a Deus sabedoria e coragem para enfrentar o divórcio litigioso que se avizinhava, entregando o seu sofrimento e a vida de seu filho nas mãos benevolentes do Criador misericordioso. A fé inquebrantável funcionava como um bálsamo curativo para as feridas de seu coração profundamente magoado e despedaçado pelas traições cruéis e mentiras absolutas. Rodrigo, por sua vez, mergulhava cada vez mais fundo na paranoia delirante e no consumo desenfreado de álcool para anestesiar o medo aterrorizante que corroía as suas entranhas egoístas e covardes. Camila tentava distraí-lo com promessas eróticas vazias e planos fúteis de festas glamourosas, falhando miseravelmente em compreender a magnitude colossal do abismo que se abria rapidamente sob os pés de ambos os pecadores orgulhosos. A mansão, outrora vibrante, tornou-se uma prisão sombria e sufocante diariamente, anunciando a queda iminente do império construído sobre a areia. Os jornais matutinos da capital paulista logo começaram a estampar manchetes discretas e sugestivas sobre uma possível investigação envolvendo o renomado grupo imobiliário Monteiro e associados corruptos. O cerco midiático apertava-se lentamente, espalhando rumores venenosos pelos corredores luxuosos da Bolsa de Valores e causando pânico generalizado entre os acionistas mais cautelosos e investidores estrangeiros. Rodrigo passava os dias trancado em seu escritório, envidraçado no centro da metrópole, gritando com advogados incapazes e rasgando relatórios financeiros desesperadamente, enquanto o seu vasto império começava a ruir irreversivelmente a cada instante. Enquanto o marido afundava na própria lama fétida, Isabela encontrava serenidade nos preparativos delicados para a chegada do seu tão aguardado e amado primeiro filho. Um presente divino em meio ao caos. Ela tricotava sapatinhos de lã macia no terraço ensolarado da casa dos pais, sentindo as suaves movimentações do bebê em seu ventre redondo e protetor, como uma resposta de puro amor e esperança. As visitas constantes do padre de sua paróquia traziam conforto espiritual profundo, fortalecendo a sua crença de que a paz interior finalmente substituía todo o tormento. Camila, acostumada com a vida fácil e rodeada de privilégios exorbitantes, começou a sentir o peso da crise financeira bater de frente à sua porta de forma agressiva e implacável todos os dias. Os cartões de crédito ilimitados foram subitamente bloqueados pelos bancos receosos, e as contas exorbitantes das lojas de grife começaram a acumular na caixa de correio da mansão solitária de forma alarmante e perigosa. A ex-modelo cobrava Rodrigo com berros histéricos, exigindo o luxo prometido, revelando a verdadeira face cruel do seu interesse unicamente financeiro. O desembargador Carlos Ribeiro acompanhava o desmoronamento lento e doloroso dos inimigos de sua amada filha com a frieza cirúrgica e impassível de um magistrado veterano
habituado a condenar almas perdidas e criminosas. Ele sabia perfeitamente que o verdadeiro castigo para um homem movido exclusivamente pela ganância doentia não era a simples prisão, mas a perda total e absoluta de todo o seu patrimônio e status social. Cada centavo bloqueado nas contas de Rodrigo era uma verdadeira vitória da justiça divina e inquestionável contra a maldade. A máquina implacável do sistema judiciário paulista foi ativada com força total sob a batuta experiente e silenciosa do desembargador Carlos Ribeiro nas semanas seguintes. Ele não agia por vingança cega, mas movido por um senso estrito de justiça moral que pretendia extirpar a corrupção enraizada nas fundações do Império Monteiro. Mandados de busca e apreensão foram expedidos confidencialmente, visando as sedes corporativas luxuosas e os escritórios contábeis de fachada utilizados por Rodrigo para lavar dinheiro sujo. A tempestade perfeita estava prestes a desabar sobre a cabeça do magnata vaidoso que se achava intocável, ignorando a gravidade avassaladora da situação que se desenhava no horizonte nebuloso. Rodrigo continuou a agir com a presunção típica dos bilionários acostumados à impunidade crônica. Ele convocou seus advogados mais caros, homens de ternos impecáveis, especializados em encontrar brechas obscuras nas leis brasileiras para proteger magnatas corruptos da prisão iminente. O marido infiel chegou ao cúmulo do absurdo ao tentar subornar juízes e promotores influentes, acreditando piamente que todo homem neste mundo cruel possuía um preço negociável em dólares. Ele subestimava drasticamente a influência colossal do seu formidável ex-sogro, Camila Viana, completamente cega pela ambição desmedida que sempre pautou a sua vida fútil. Recusava-se a aceitar a nova realidade de contenção de despesas rigorosa imposta pelo amante. Ela exigia viagens luxuosas para a Europa e joias exclusivas. Berrando pelos corredores vazios da mansão, que não havia abandonado a sua liberdade para viver como uma prisioneira assustada. As brigas entre o casal tornaram-se violentas tempestades diárias, repletas de xingamentos vulgares e acusações mútuas que revelavam a podridão absoluta daquele relacionamento baseado em mentiras. O castelo de ilusões desmoronava rapidamente, em contraste absoluto com o inferno conjugal vivenciado na mansão dos Jardins. A rotina de Isabela na casa de seus pais era um verdadeiro oásis de tranquilidade celestial, longe da toxicidade do ex-marido. O seu rosto pálido recuperou o brilho rosado e saudável, refletindo a paz interior que a sua fé inabalável em Deus lhe proporcionava diariamente. Ela passava as tardes ensolaradas, lendo salmos reconfortantes no jardim florido, sentindo a brisa suave acariciar o seu ventre cada vez mais proeminente e cheio de vida nova, aguardando o seu milagre. Apesar da dor excruciante causada pela traição brutal e pela agressão física inaceitável, a jovem devota não abrigava nenhum desejo obscuro de vingança em seu coração generoso. Isabela rezava silenciosamente pela alma atormentada de Rodrigo, pedindo a Deus que ele encontrasse a luz do arrependimento antes que a escuridão o consumisse completamente de forma trágica. Ela compreendia perfeitamente que o perdão era a única chave capaz de libertar a sua própria alma do ressentimento venenoso, mas mantinha-se firme na decisão irrevogável de jamais permitir que ele se aproximasse de seu filho. O desembargador Carlos observava a resiliência admirável da filha com um orgulho paternal indescritível, transbordando em seu peito, sempre vestido de forma impecável e conservadora. Durante os jantares familiares tranquilos, ele poupava Isabela dos detalhes sórdidos do processo criminal, informando apenas que a lei divina e a lei dos homens estavam finalmente sendo aplicadas com rigor cirúrgico. Ele garantiu à filha amada que o divórcio litigioso corria a favor dela, assegurando não apenas a guarda exclusiva da criança, mas também a reparação financeira justa por todos os danos morais sofridos covardemente. A bolha de ilusão e arrogância de Rodrigo estourou violentamente em uma manhã chuvosa de terça-feira, quando viaturas da Polícia Federal cercaram a sede do Grupo Monteiro. Agentes armados invadiram os escritórios suntuosos,
apreendendo computadores, discos rígidos e montanhas de documentos confidenciais que comprovavam anos de sonegação fiscal e propinas milionárias escandalosas. O pânico espalhou-se instantaneamente entre os funcionários engravatados. Enquanto o magnata era escoltado para fora do prédio de vidro, sob os flashes frenéticos de fotógrafos e repórteres, ávidos por um grande escândalo nacional envolvendo a alta elite paulistana. Ver o próprio rosto estampado nos noticiários televisivos como o principal alvo de uma mega operação policial foi o golpe mais humilhante que o vaidoso empresário já recebeu na vida. O seu império desmoronava em rede nacional. As suas ações na bolsa despencaram vertiginosamente para valores irrisórios, em poucas horas de pregão turbulento e caótico. Seus supostos amigos influentes da alta sociedade o abandonaram imediatamente, como ratos fugindo de um navio naufragando em mar aberto, temendo serem arrastados para o fundo do abismo judiciário, junto com o outrora intocável milionário imobiliário. Na mansão silenciosa, Camila assistia à prisão temporária e ao linchamento público do amante pela televisão, com um misto de horror absoluto e cálculo frio típico de sobreviventes cruéis. A ex-modelo percebeu imediatamente que a fonte inesgotável de dinheiro fácil havia secado de forma definitiva e que permanecer ao lado de Rodrigo significava a ruína iminente, também para ela. Rapidamente, ela subiu as escadas de mármore e começou a jogar freneticamente roupas de grife, sapatos caríssimos e as joias mais valiosas dentro de malas extravagantes de couro importado. Rodrigo conseguiu ser liberado na mesma noite, após pagar uma fiança exorbitante que drenou as últimas reservas financeiras legais que ainda não haviam sido congeladas pelas autoridades competentes. Ele retornou à mansão dos Jardins completamente exausto e destruído moralmente, ansiando apenas por um copo, cheio de uísque escocês, e o conforto ilusório nos braços da mulher por quem havia sacrificado tudo. Ao empurrar a pesada porta principal, no entanto, foi recebido apenas por um eco fantasmagórico e por um silêncio opressivo que gritava a verdade nua e crua sobre a sua desgraça. O magnata arruinado subiu cambaleando os degraus até a suíte master, encontrando gavetas reviradas, cofres abertos e absolutamente nenhum sinal da presença da mulher que havia destruído o seu casamento. Camila havia fugido sorrateiramente, levando tudo o que tinha algum valor comercial líquido, deixando para trás apenas o vazio existencial e a certeza dolorosa de que ele fora apenas um degrau em sua escalada suja. A traição da amante atingiu Rodrigo como uma punhalada no estômago, fazendo-o cair de joelhos no chão acarpetado enquanto urrava de raiva e desespero agonizante. Bemlon Edali. No aconchego de seu quarto perfumado com lavanda, Isabela acariciava o ventre com um sorriso sereno desenhado nos lábios rosados e cheios de esperança renovada diariamente. Ela não sentia alegria com a desgraça alheia noticiada incessantemente pelos jornais noturnos, mas sentia uma gratidão imensa por estar protegida das garras daquela tempestade destrutiva e pecaminosa sob o teto sagrado de sua amada família. A justiça dos homens estava fazendo a sua parte rigorosa, mas a justiça de Deus já havia garantido o mais importante, a sua libertação espiritual absoluta. Aquela noite marcou o início do fim definitivo para Rodrigo Monteiro, que agora se via sozinho no escuro, cercado por móveis caros e paredes frias, que não ofereciam consolo algum. A solidão absoluta o esmagava sem piedade, forçando-o a confrontar os demônios cruéis que ele mesmo havia criado com a sua ganância desmedida, orgulho inflado e crueldade extrema para com a esposa fiel. O homem que antes ditava as regras e comprava almas com extrema facilidade, agora não passava de um criminoso patético e miserável, aguardando o seu julgamento implacável. A promessa inabalável e silenciosa, feita pelo desembargador Carlos Ribeiro à sua amada filha, estava sendo cumprida rigorosamente e sem qualquer compaixão pela fraqueza moral de seus inimigos declarados. O sistema legal provou ser uma máquina de moer arrogância quando operada pelas mãos de um homem justo movido pela honra familiar ferida brutalmente por um ser desprezível.
Rodrigo havia semeado ventos de traição e humilhação. E agora colhia uma tempestade devastadora, que arrancava pelas raízes tudo aquilo que ele considerava importante, deixando apenas terra arrasada. O primeiro choro do recém-nascido aproximava-se com o passar dos meses tranquilos, enquanto o som frio das algemas e das sentenças judiciais rondava implacavelmente o destino sombrio do magnata falido. A luz da nova vida prestes a chegar iluminava o caminho virtuoso de Isabela, contrastando tragicamente com as trevas espessas que engoliam Rodrigo rumo a um abismo sem retorno possível. As peças do xadrez divino haviam sido movimentadas perfeitamente, garantindo que o bem e o mal recebessem as suas respectivas recompensas no tabuleiro implacável da existência humana na Terra. A guerra travada nos tribunais paulistanos atingiu proporções épicas, transformando-se em um verdadeiro espetáculo midiático que alimentava a fúria da opinião pública sedenta por justiça social e punição aos corruptos. O império imobiliário de Rodrigo Monteiro desfazia-se diariamente sob o escrutínio minucioso de auditores fiscais e promotores implacáveis. Guiados pelas evidências irrefutáveis, meticulosamente organizadas pelo influente desembargador Carlos Ribeiro, cada contrato fraudulento exposto na grande mídia era um prego adicional no caixão luxuoso da outrora inabalável reputação do magnata arrogante que sempre se julgou muito acima da lei. A decisão judicial que determinou o bloqueio absoluto de todos os bens e contas bancárias pertencentes a Rodrigo caiu como uma guilhotina afiada sobre a sua cabeça repleta de soberba. O juiz responsável pelo caso, colega de longa data do patriarca da família Ribeiro, não demonstrou a menor hesitação ao assinar as ordens de confisco de propriedades, veículos importados e aplicações financeiras milionárias. Da noite para o dia, o homem que comprava quarteirões inteiros na capital paulista viu-se repentinamente incapacitado de pagar até mesmo a conta de luz da sua enorme mansão, trancafiado na escuridão deprimente do seu escritório residencial. Rodrigo consumia garrafas inteiras de bebidas baratas enquanto observava pateticamente a sua vida desmoronar através das telas brilhantes de seus dispositivos móveis. O pânico sufocante substituíra completamente a arrogância característica que sempre definira a sua postura diante dos obstáculos do mundo corporativo, competitivo e muitas vezes desleal de São Paulo. Seus antigos aliados poderosos não atendiam mais às suas ligações insistentes, transformando-o rapidamente em um verdadeiro leproso social, alguém a ser evitado a qualquer custo pelas elites paulistanas, bem distante daquele cenário sombrio e repleto de desespero absoluto. A casa da família Ribeiro preparava-se com enorme entusiasmo e profunda devoção para receber a nova bênção enviada diretamente pelos céus. O quarto de Isabela fora cuidadosamente transformado em um refúgio acolhedor, pintado em tons pastéis suaves e decorado com motivos angelicais que refletiam perfeitamente a pureza do milagre prestes a acontecer ali. A jovem mãe passava as suas horas tranquilas ouvindo músicas sacras e bordando pequenas preces nas roupinhas delicadas do filho, encontrando enorme paz. As primeiras contrações anunciaram a chegada iminente do momento mais sagrado da sua existência na Terra, ocorrendo durante uma madrugada silenciosa e maravilhosamente estrelada na imensa e vibrante metrópole de São Paulo. Rodeada pelo amor incondicional dos seus pais e assistida por uma equipe médica da mais alta confiança da família, Isabela enfrentou as dores do parto com uma coragem verdadeiramente admirável e divina. Ela não emitiu gritos histéricos de desespero, mas sim preces sussurradas com imensa fé, entregando completamente aquele momento sublime às mãos protetoras de Deus. O choro vigoroso e agudo do recém-nascido finalmente ecoou pelo quarto espaçoso, dissipando completamente qualquer resquício de tristeza ou melancolia que ainda pudesse habitar o coração daquela jovem mulher tão sofrida. Ao segurar o pequeno Gabriel em seus braços trêmulos e cansados, as lágrimas que rolaram pelo seu rosto pálido eram exclusivamente de pura alegria e infinita gratidão ao bondoso Criador do universo. Aquele pequeno ser frágil e inocente
representava o triunfo definitivo do amor verdadeiro sobre o ódio corrosivo. A luz radiante vencendo as trevas. O desembargador Carlos Ribeiro chorou copiosamente ao segurar o seu primeiro neto com a delicadeza de quem carrega o tesouro mais valioso de toda a humanidade em suas mãos, calejadas pela justiça. Aquele homem formidável, temido por criminosos perigosos e respeitado por toda a elite jurídica paulista, agora se derretia completamente diante da fragilidade absoluta daquela nova e milagrosa vida que pulsava calorosamente. Ele beijou a testa suada de sua filha, renovando internamente a promessa sagrada de que nenhuma maldade exterior jamais ousaria tocar a pureza celestial daquela criança, enquanto a mansão dos Ribeiro transbordava com uma alegria contagiante e celestial. Rodrigo recebia a notificação oficial do seu divórcio, que retirava definitivamente qualquer direito seu sobre a criança que acabara de nascer. A justiça havia acatado todas as alegações gravíssimas de violência doméstica e abandono moral, concedendo a guarda unilateral e exclusiva a Isabela sem qualquer margem para futuras contestações legais ou apelações jurídicas. O império de pedra e vidro que o magnata havia construído estava completamente arruinado, e agora a sua linhagem também lhe fora negada. A dor dilacerante da solidão absoluta atingiu Rodrigo Monteiro com a força avassaladora de um furacão furioso, destruindo as últimas defesas psicológicas que ele ainda tentava desesperadamente manter de pé em sua mente. Ele finalmente compreendeu, tarde demais, que todo o dinheiro acumulado de forma ilícita não servia para comprar um único segundo de afeto verdadeiro, paz de espírito ou a lealdade incondicional de alguém. A mansão nos Jardins, antes um símbolo resplandecente do seu poder supremo, agora não passava de uma enorme e gélida tumba de mármore. O golpe final naquela semana catastrófica chegou através das mãos frias de um oficial de justiça impessoal, que entregou a ordem de despejo imediato da propriedade suntuosa, penhorada pelos bancos, credores implacáveis. Rodrigo tinha apenas poucas horas preciosas para reunir os seus pertences pessoais estritamente básicos e abandonar a residência que fora o palco principal das suas maiores glórias e das suas piores humilhações. Ele caminhou pelos corredores vazios e silenciosos, observando as obras de arte valiosíssimas sendo etiquetadas para leilão, sentindo o gosto amargo e cruel do tremendo fracasso. Ao cruzar o imponente portão de ferro, forjado pela última vez em sua vida miserável, o ex-magnata carregava apenas uma pequena mala de roupas simples e o peso insuportável de seus enormes pecados. Não havia motoristas fardados, fotógrafos bajuladores ou amigos influentes para amparar a sua queda livre rumo ao fundo do poço existencial e financeiro que ele mesmo cavou com as próprias mãos egoístas. A chuva fina e gelada de São Paulo molhava o seu rosto abatido, misturando-se às lágrimas amargas de um homem que perdera absolutamente tudo irremediavelmente. A cura emocional de Isabela progredia maravilhosamente a cada novo sorriso inocente do pequeno Gabriel, confirmando que a justiça divina atua de maneiras misteriosas para restaurar a dignidade daqueles que sofrem silenciosamente. Ela passou a dedicar grande parte do seu tempo vago a obras de caridade na sua igreja local, ajudando intensamente mulheres pobres que também foram vítimas de casamentos abusivos e parceiros violentos. Transformar a sua própria dor profunda em amparo solidário para outras pessoas foi o bálsamo definitivo que curou as últimas feridas do seu bondoso coração. A figura daquela mulher outrora frágil e submissa havia desaparecido completamente, dando lugar a uma matriarca jovem e incrivelmente forte, sustentada pela força invencível do amor materno e por sua fé indestrutível. Ela não olhava mais para o passado com mágoas amargas ou arrependimentos sombrios, pois sabia intimamente que cada provação dolorosa enfrentada foi estritamente necessária para forjar a pessoa resiliente que ela se tornara. O seu lar era agora um santuário inexpugnável de paz verdadeira, onde as mentiras sujas de Rodrigo jamais teriam espaço para prosperar ou contaminar. Observando a filha florescer de maneira tão espetacular após a tempestade violenta,
O desembargador Carlos Ribeiro sentia que a sua missão principal, como pai amoroso e protetor incansável, estava finalmente cumprida com glória. Ele ensinara a Isabela que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside no saldo bancário astronômico, mas sim na integridade moral impecável, na retidão das suas ações e na fé inabalável em Deus. O orgulho que transbordava do coração daquele homem rigoroso era a recompensa mais doce que qualquer ser humano poderia desejar receber na vida. Os destinos daquelas duas almas haviam sido definitivamente selados pelas suas próprias escolhas morais divergentes, mostrando que a lei implacável da semeadura universal nunca falha em cobrar os seus tributos mais altos. Enquanto a jovem mãe celebrava a alvorada radiante de uma vida completamente nova, abençoada e cheia de amor verdadeiro. O antigo magnata despencava cada vez mais rápido rumo ao abismo mais escuro da profunda miséria. A justiça divina e os tribunais humanos haviam falado em uníssono poderoso, garantindo que o império de mentiras de Rodrigo virasse poeira soprada. A humilhação pública, a perda devastadora de todo o patrimônio acumulado ilicitamente e a privação do amor do seu único filho eram o preço altíssimo cobrado pelo universo por tanta maldade gratuita. A metrópole de São Paulo, que antes se curvava humildemente perante o poderio econômico do Grupo Monteiro, agora simplesmente ignorava a existência insignificante daquele homem fracassado vagando pelas suas ruas cinzentas e perigosas. O outrora rei do mercado imobiliário tornara-se apenas mais um indigente anônimo e invisível no meio da imensa multidão urbana, engolido pelo esquecimento cruel inevitavelmente. Contudo, a roda do destino ainda não havia parado de girar completamente, guardando surpresas ainda mais nefastas e dolorosas para aqueles que escolheram deliberadamente caminhar pelas sombras escuras da traição cruel. As consequências devastadoras de se aliar a pessoas sem nenhum caráter ou escrúpulos morais logo se mostrariam muito mais mortais do que qualquer ruína financeira provocada pelas decisões impecáveis dos tribunais paulistas. O veneno mortal inoculado pela ambição desmedida continuava agindo silenciosamente nas veias dos pecadores, preparando o terreno sombrio para o ato de punição derradeira e totalmente inevitável. Enquanto a paz celestial reinava absoluta na residência da família Ribeiro, sob as bênçãos diárias do recém-nascido Gabriel, as sementes malditas plantadas no coração da ex-modelo gananciosa começavam a brotar monstruosamente, longe dos olhos da sociedade que a desprezava profundamente. Uma nova e terrível tempestade, de traições cruéis e abandonos covardes, estava prestes a atingir o pouco que restava da sanidade do arruinado Rodrigo Monteiro. A justiça implacável cobrava o seu dízimo sem piedade, garantindo que as contas da maldade humana fossem todas pagas integralmente até o último centavo. O encerramento oficial dos inquéritos policiais extensos sobre as atividades fraudulentas do conglomerado empresarial de Rodrigo trouxe um alívio enorme para todos os investidores honestos que quase foram arrastados para o abismo profundo. O desembargador Carlos acompanhou de perto a leitura da sentença final, certificando-se de que cada vírgula da lei fosse aplicada com o rigor cirúrgico necessário para evitar recursos desnecessários e demorados nos tribunais. A mensagem enviada a toda a elite corrupta de São Paulo foi extremamente clara e aterrorizante. A verdadeira justiça não se curva perante fortunas sujas no aconchego luminoso do seu novo santuário doméstico. Isabela iniciou os preparativos elaborados para o batizado do pequeno Gabriel na tradicional igreja matriz do bairro Nobre, onde a sua família residia há décadas. Ela escolheu pessoalmente as vestes de linho branco e as velas decoradas à mão, desejando que aquela cerimônia purificadora lavasse simbolicamente qualquer vestígio de dor que ainda ousasse ameaçar o futuro da sua criança. O evento representaria não apenas um importante sacramento religioso, mas também a celebração triunfal da resiliência extraordinária e da vitória moral daquela família abençoada. As luzes frias dos postes públicos iluminavam os passos incertos e cambaleantes do ex-milionário desabrigado que agora caminhava sem rumo
pelas calçadas úmidas da gigantesca capital paulista. Completamente desamparado e faminto, o estômago vazio roncava em protesto, lembrando-o ironicamente dos jantares suntuosos em restaurantes exclusivíssimos que ele costumava frequentar, acompanhado de pessoas fúteis que já nem se lembravam mais do seu nome verdadeiro. A noite longa e assustadora abraçava Rodrigo Monteiro com os seus braços congelantes, oferecendo apenas o desprezo absoluto e o silêncio fúnebre como companhia indesejada, antes de se deitar para descansar após um intenso e exaustivo trabalho intelectual. Carlos Ribeiro serviu-se de uma taça modesta de vinho tinto e caminhou até a varanda. Ele observou as luzes brilhantes de São Paulo piscando sob a neblina densa. Sentindo o peso das suas responsabilidades como guardião supremo da moralidade e protetor feroz da sua amada família, a sensação maravilhosa de dever cumprido aquecia o seu peito cansado, confirmando plenamente que a sua cruzada implacável contra a maldade de Rodrigo fora extremamente justa e necessária. No quarto ao lado, Isabela embalava o seu milagre adormecido com uma cantiga de ninar suave que aprendera na sua própria infância feliz, asseverando que o ciclo virtuoso do amor continuava inquebrável. Ela fechou os olhos tranquilos e fez uma última prece de gratidão a Deus, perdoando mais uma vez os seus agressores covardes para que as suas próprias bênçãos fluíssem sem nenhum obstáculo futuro. A tranquilidade que pairava sobre o seu lar sagrado era a prova viva de que a luz divina sempre expulsa todas as sombras escuras. A fuga sorrateira de Camila Viana, da mansão penhorada, não foi apenas um ato de covardia extrema, mas a revelação definitiva de sua natureza, apodrecida e parasitária, que sempre guiou seus passos. Longe de sentir qualquer remorso pelo rastro de destruição que deixara para trás, a ex-modelo comemorava a sua astúcia, enquanto o táxi a afastava rapidamente do bairro nobre dos Jardins na madrugada fria. Em sua bolsa de grife repousavam os últimos maços de dólares em espécie e as joias mais valiosas que Rodrigo havia escondido desesperadamente da Receita Federal. O bote da serpente fora cirúrgico e fatal. A ambição desmedida daquela mulher inescrupulosa não permitia que ela ficasse muito tempo desamparada nas ruas perigosas e implacáveis da imensa metrópole paulista após o colapso do seu antigo e arrogante benfeitor financeiro. Utilizando os seus contatos obscuros na alta sociedade decadente, Camila rapidamente encontrou um novo alvo fácil para sugar todas as energias e recursos disponíveis. Um idoso banqueiro estrangeiro com uma saúde frágil e contas bancárias astronômicas. O ciclo de manipulação e sedução barata recomeçou imediatamente, provando que a alma da ex-modelo estava irremediavelmente corrompida pela ganância doentia e pelo egocentrismo absoluto e incrivelmente destrutivo diariamente. Enquanto a sua ex-amante desfilava triunfante pelos saguões luxuosos de hotéis 5 estrelas com o seu novo financiador submisso, Rodrigo Monteiro chafurdava na mais absoluta miséria e humilhação pelas calçadas sujas do centro. Ao revirar a sua única e surrada mala de viagem na primeira noite ao relento, o ex-magnata descobriu com horror paralisante que o fundo falso onde guardava as suas últimas economias de emergência fora completamente esvaziado. O choque brutal daquela traição final e covarde atingiu o seu peito com a força esmagadora de um trem descarrilado, roubando-lhe literalmente o último suspiro de esperança. A percepção dolorosa de que havia trocado o amor puro e verdadeiro de Isabela por uma víbora venenosa e interesseira queimava as entranhas do ex-milionário como um ácido corrosivo e implacável, espalhando-se rapidamente. Ele recordou com amargura cortante as palavras proféticas do desembargador Carlos Ribeiro, na noite fatídica da agressão covarde, a promessa de que a amante seria a primeira pessoa a abandonar. Quando a ruína chegasse, a justiça divina revelava-se não apenas nos tribunais dos homens, mas nas punições psicológicas cruéis, impostas pelo seu próprio orgulho ferido e pela sua arrogância, agora despedaçada em 1000 pedaços microscópicos. Memórias torturantes da sua vida passada começaram a assombrar a mente atormentada de Rodrigo enquanto ele vagava sem rumo
pelas ruas escuras, tentando em vão se proteger da chuva fina e gelada de São Paulo. Ele via o sorriso doce de Isabela, iluminando as manhãs outrora felizes. Ouvia a sua voz suave, proferindo orações silenciosas de proteção, e sentia o perfume inconfundível de pureza que sempre a acompanhava graciosamente. A dor de ter destruído voluntariamente o seu próprio paraíso conjugal era infinitamente pior do que a fome lancinante que agora castigava o seu corpo fraco e trêmulo constantemente, sem nenhuma piedade cósmica, em um contraste brutal e maravilhosamente poético com a degradação absoluta do ex-marido infiel. A vida da jovem Isabela continuava a florescer ricamente sob as bênçãos diárias do Criador benevolente e justo do universo. O batizado do pequeno Gabriel foi um evento repleto de luz celestial e paz espiritual, reunindo os familiares mais íntimos na paróquia histórica para celebrar a vitória retumbante da pureza sobre a maldade extrema. A jovem mãe sorria radiante, com a alma finalmente leve e completamente livre das amarras venenosas que um dia aprenderam aquele casamento fracassado e fundamentado em tristes mentiras obscuras. O desembargador Carlos Ribeiro assistiu ao sacramento do neto com os olhos marejados por lágrimas de gratidão profunda, sentindo que a honra da sua amada família fora restaurada de forma integral e totalmente inquestionável. Ele sabia que a lei do retorno nunca falhava em cobrar as suas dívidas mais altas, e o destino trágico de Rodrigo era a prova irrefutável de que a justiça divina opera com uma precisão matemática impecável. O patriarca rigoroso fez uma oração silenciosa, pedindo que a sua filha e o seu neto jamais tivessem que cruzar novamente o caminho daquele homem completamente arruinado e terrivelmente amaldiçoado. Os dias transformaram-se em semanas agonizantes para Rodrigo, cuja aparência física degradava-se rapidamente sob as condições desumanas das ruas violentas e implacáveis que compõem o cenário noturno da gigantesca metrópole de São Paulo, habitualmente. As roupas de grife que restaram em sua posse foram rapidamente roubadas enquanto ele dormia exausto sob um viaduto sujo, obrigando-o a vestir trapos imundos encontrados em caçambas de lixo espalhadas pela cidade indiferente. O rosto outrora vaidoso e barbeado estava agora coberto por uma barba espessa e suja, escondendo as feições do homem que um dia dominara o imenso mercado imobiliário da capital paulistana de forma absoluta. Uma tarde cinzenta e particularmente fria. O mendigo Rodrigo parou estático diante de um imenso painel publicitário eletrônico que iluminava uma avenida movimentada, sentindo o coração falhar dolorosamente no peito. Ao reconhecer a inusitada imagem, a tela brilhante exibia a fotografia de um evento beneficente de gala da alta sociedade. E lá estava Camila, deslumbrante em um vestido de diamantes, agarrada ao braço trêmulo do seu novo marido idoso, endinheirado. O sorriso cínico da ex-modelo parecia zombar diretamente da desgraça do ex-amante falido, esfregando na sua cara suja a vitória temporária da imoralidade absoluta sobre a justiça cega e correta dos bravos homens. Aquele instante de choque paralisante fez com que Rodrigo compreendesse finalmente a velha fábula do escorpião e do sapo, percebendo que Camila simplesmente não conseguia agir de forma diferente da sua própria natureza cruel e venenosa. Ela era uma predadora instintiva e imoral, programada apenas para usar, destruir e descartar qualquer ser humano que cruzasse o seu caminho sombrio em busca de poder ilusório e dinheiro fácil e extremamente sujo. O ódio borbulhou nas veias do ex-magnata, mas ele estava completamente impotente para fazer qualquer coisa, além de chorar grossas lágrimas de sangue e desespero, no meio da calçada lotada e assustadoramente indiferente. Enquanto as trevas engoliam o seu antigo algoz, Isabela mergulhava cada vez mais fundo nas escrituras sagradas, buscando sabedoria divina para criar o seu filho amado com retidão, moral e enorme compaixão pelo próximo necessitado. Ela ensinava o pequeno Gabriel a juntar as mãozinhas em prece todas as noites, instilando na criança os valores fundamentais de honestidade e respeito
que sempre pautaram a educação rigorosa dada pelo desembargador Carlos Ribeiro no passado. A jovem mãe recusava-se a guardar ressentimentos, compreendendo plenamente que o perdão genuíno era a maior virtude que uma alma verdadeiramente livre poderia cultivar ao longo de toda a sua jornada terrestre rumo à paz. A fome lancinante obrigou o arruinado Rodrigo a engolir os últimos resquícios do seu orgulho despedaçado, forçando-o a estender a mão suja para pedir esmolas aos pedestres apressados que o ignoravam completamente diariamente nas avenidas. A humilhação de mendigar moedas nas mesmas ruas onde ele costumava acelerar os seus carros esportivos importados era um castigo dantesco, uma tortura psicológica que o enlouquecia progressivamente a cada nova recusa desdenhosa dos ricos transeuntes. O magnata, que costumava julgar o valor das pessoas exclusivamente pelo saldo bancário astronômico, agora experimentava a invisibilidade dolorosa reservada aos párias esquecidos e excluídos da sociedade capitalista cruel e totalmente implacável. Certa noite, atormentado por delírios febris causados por uma pneumonia grave, não tratada e pela desnutrição severa, Rodrigo rastejou até a entrada iluminada de uma igreja antiga no centro de São Paulo, buscando abrigo desesperadamente. O som suave dos cânticos religiosos escapava pelas portas pesadas de madeira entalhada, perfurando o coração endurecido do ex-milionário com uma nostalgia cortante e dolorosa dos tempos em que Isabela tentava levá-lo à missa dominical, sorridente. Ele chorou convulsivamente nos degraus de pedra fria, clamando por uma misericórdia divina que ele nunca havia demonstrado por absolutamente ninguém durante os seus dias de glória efêmera e absurda arrogância desmedida que o destruiu. As suas súplicas desesperadas aos céus pareciam esbarrar no teto nebuloso da cidade, ecoando no vazio absoluto de uma existência que fora desperdiçada na busca doentia por prazeres fúteis e obscuros lucros ilícitos. A lei da semeadura universal era perfeitamente clara: aqueles que plantam ventos de traição e covardia colherão inevitavelmente tempestades furiosas de solidão absoluta e miséria moral irreversível até o fim de seus amargos dias. O universo observava a queda vertiginosa do pecador orgulhoso com a frieza impessoal da justiça cósmica, garantindo que o equilíbrio kármico fosse plenamente restaurado através do sofrimento excruciante e da perda absoluta e devastadora de tudo o que possuía. Sem forças para se levantar dos degraus frios da igreja antiga, o mendigo, que um dia se chamara Rodrigo Monteiro, aceitou silenciosamente a sua derrota final perante a magnitude esmagadora do implacável castigo divino e humano. Ele fechou os olhos febris e deixou que a escuridão da noite o abraçasse completamente, rezando pela primeira vez em toda a sua vida adulta para que a morte rápida e indolor colocasse um ponto final àquela tortura. No entanto, a providência celestial ainda exigia que a sua penitência fosse concluída até a última gota de sofrimento antes de conceder qualquer alívio definitivo e redentor àquela alma perdida e irremediavelmente sombria. Enquanto isso, nos subúrbios ricos e bem policiados da cidade, a casa dos Ribeiro adormecia em profunda e inviolável paz, protegida pelo escudo indestrutível do amor familiar, incondicional e da fé inabalável e sagrada em Deus. Isabela e o pequeno Gabriel representavam a vitória gloriosa da luz e da inocência sobre as sombras fétidas do passado, provando que a justiça tarda aos olhos impacientes dos homens, mas nunca falha verdadeiramente no Tribunal Supremo. O amanhecer de um novo e promissor dia aguardava as almas justas, enquanto as trevas eternas reservavam o seu lugar mais sombrio para abrigar a alma destruída do traidor que preferiu rastejar no pecado sujo, longe da miséria extrema do ex-amante. Camila Viana desfrutava provisoriamente dos frutos podres da sua nova traição maquiavélica em suntuosos banquetes regados ao champanhe, mais caro que o dinheiro do idoso banqueiro europeu podia comprar facilmente. A sua risada estridente ecoava pelos salões luxuosos, mascarando habilmente o vazio existencial gigantesco que habitava o seu espírito corrompido
pela inveja crônica e pela completa ausência de qualquer princípio moral básico ou empatia humana verdadeira. No entanto, a ilusão de poder da ex-modelo estava com os dias contados, pois a teia de mentiras financeiras que a sustentava era muito frágil e prestes a ruir de forma assustadoramente trágica e brutal. A mente brilhante e incansável do desembargador Carlos Ribeiro nunca deixava de monitorar silenciosamente os movimentos dos inimigos da sua filha, mantendo-se sempre alerta contra qualquer possível nova ameaça ao bem-estar celestial de Isabela inocente. Ele sabia, através de fontes altamente confidenciais, que as autoridades internacionais de combate à fraude já investigavam intensamente os negócios escusos do novo marido europeu da ardilosa e venenosa Camila Viana. Há vários meses, ininterruptos, sem descanso. A armadilha judiciária estava sendo meticulosamente armada nos bastidores invisíveis do poder global, pronta para capturar a serpente peçonhenta no momento exato em que ela se sentisse mais intocável, arrogante e impune em seus crimes. Naquela mesma madrugada chuvosa e sombria, Isabela despertou abruptamente de um pesadelo confuso onde via uma figura fantasmagórica e esquálida, estendendo as mãos sujas na sua direção, sob uma tempestade furiosa, fria e extremamente assustadora. O seu coração bondoso acelerou no peito, e um sentimento inexplicável de profunda pena invadiu a sua alma pura, fazendo-a sentar na cama macia e rezar um Pai Nosso fervoroso pelas almas atormentadas que vagavam perdidas eternamente. A conexão espiritual invisível entre a vítima curada e o agressor arruinado provava que, apesar de toda a dor infligida brutalmente, a compaixão natural daquela mulher divina permanecia intacta, brilhante e impossível de ser destruída por mortais. A ironia poética da vida desenhava-se de maneira cruel e perfeitamente equilibrada nas ruas frias e assustadoras de São Paulo, estabelecendo o limite claro entre os pecadores impenitentes e os justos recompensados pelo céu bondoso abundantemente. O homem que antes possuía chaves de dezenas de mansões luxuosas, agora não tinha sequer um pedaço de papelão seco para forrar o chão molhado onde descansavam os ossos doloridos e doentes sob a chuva implacável constante. A mulher que havia sido agredida fisicamente e jogada violentamente no tapete da sua própria sala de estar, agora reinava soberana e inabalavelmente pacífica no castelo inexpugnável da sua profunda dignidade familiar e pureza espiritual. O sol finalmente começou a despontar no horizonte cinzento da gigantesca metrópole sul-americana, trazendo o calor necessário para secar as lágrimas silenciosas do ex-magnata falido e iluminar o rosto sereno do pequeno Gabriel no seu berço. O veneno letal do escorpião havia destruído o império de mentiras de Rodrigo de forma definitiva e absoluta, mas fracassara miseravelmente na tentativa diabólica de contaminar a pureza inabalável do coração devoto e amoroso de Isabela Ribeiro. A engrenagem implacável do karma completava mais um ciclo doloroso, preparando o terreno árido e pedregoso para o penúltimo ato dramático daquela intensa e inesquecível tragédia de erros humanos que serve de lição divina inesquecível. As ruas do centro histórico de São Paulo transformaram-se num verdadeiro purgatório a céu aberto para o homem que outrora caminhava com a arrogância de um rei intocável. A chuva implacável caía sobre os ombros trêmulos e ossudos de Rodrigo Monteiro, encharcando os farrapos imundos que mal cobriam o seu corpo, castigado pela fome severa e pelas noites em claro. Os passos arrastados ecoavam nas calçadas de pedras escorregadias, acompanhados pelo som das poças d'água suja espirrando em seus pés, completamente descalços e cheios de feridas expostas ao clima gelado. A humilhação de não possuir sequer um par de sapatos doía na alma, encolhido na entrada de uma padaria elegante. O ex-magnata imobiliário observava com os olhos encovados e desesperados os clientes bem vestidos, consumindo cafés quentes e pães frescos e cheirosos. O aroma delicioso da comida recém-preparada torturava o seu estômago vazio impiedosamente.
provocando cólicas dolorosas que o faziam dobrar o corpo magro em agonia silenciosa e constante na calçada. Ele estendeu a mão trêmula e suja de graxa em direção a um executivo engravatado que passava apressadamente, recebendo em troca apenas um olhar de absoluto nojo e repulsa imediata, antes do homem virar o rosto arrogantemente, ignorando a sua dor. Aquele olhar de profundo desprezo era exatamente o mesmo que ele costumava lançar aos pedintes que ousavam se aproximar do vidro blindado de suas antigas e caríssimas Ferraris importadas. A ironia cortante do destino fazia com que ele engolisse as próprias lágrimas amargas, lembrando-se das manhãs tranquilas em que Isabela lhe preparava um café da manhã, farto com o seu sorriso mais doce. A mansão nos jardins sempre cheirava a flores frescas e amor sincero. Um verdadeiro paraíso na terra que ele destruiu voluntariamente para abrigar a podridão de uma mulher que apenas o enxergava como um banco. Rodrigo já não culpava a ardilosa Camila pela sua completa ruína financeira e moral, pois finalmente compreendia que a verdadeira podridão sempre esteve enraizada dentro de si mesmo irremediavelmente. A ex-modelo foi apenas o instrumento afiado que o próprio diabo utilizou para expor a enorme ferida de vaidade, ganância desmedida e crueldade gratuita que dominava o seu espírito corrompido. O castigo que ele enfrentava nas ruas violentas e implacáveis era inteiramente merecido. Uma colheita justa e terrível pelas sementes de dor e humilhação que ele havia plantado no coração puro e devoto da única mulher que o amou de verdade. A tosse seca e rouca rasgava o peito do arruinado mendigo sem nenhuma piedade, misturando gotas de sangue à saliva suja que ele cuspia no chão frio e imundo da cidade gigante. A doença consumia os seus pulmões rapidamente, enfraquecendo as suas pernas bambas e turvando a sua visão embaçada pelas lágrimas constantes de um profundo e genuíno arrependimento tardio. Em seus momentos de maior delírio febril, ele imaginava ouvir o choro inocente do pequeno Gabriel, o filho que ele rejeitou covardemente antes mesmo de nascer, e cujo rosto adorável ele jamais teria o privilégio divino de conhecer pessoalmente, incapaz de suportar a dor dilacerante daquela imensa perda irreparável e definitiva. Rodrigo cambaleou até o centro da Praça da Sé, caindo de joelhos doloridos e esfolados perante a imponente catedral neogótica. Ele ergueu o rosto sujo de lama em direção aos céus nublados e cinzentos, deixando que a chuva gelada lavasse as feridas abertas de sua pele e os pecados ocultos de sua alma torturada. Um grito rouco e desesperado rasgou a sua garganta ferida, clamando por um perdão misericordioso de Deus que ele não se sentia digno de receber, mas que necessitava desesperadamente para não enlouquecer de vez. No mesmo instante em que o grito agoniado do mendigo ecoava pela praça deserta sob a tempestade implacável, Isabela amamentava o seu amado filho no conforto quente de seu quarto iluminado. O pequeno Gabriel mamava com uma avidez adorável e cheia de vida nova, enquanto os dedos delicados da mãe acariciavam os fios finos de cabelo escuro na cabeça do bebê de forma protetora. A paz reinava absoluta naquele ambiente abençoado por Deus e resguardado pela justiça dos homens, consolidando a vitória inquestionável da virtude sublime sobre os vícios destrutivos que tentaram devorar aquela família unida e cheia de fé. O desembargador Carlos Ribeiro, sempre vigilante no seu enorme escritório repleto de livros de direito, leu um relatório confidencial entregue por um investigador particular contratado para monitorar secretamente as ruas da cidade. O documento detalhava a situação deplorável e terminal do antigo genro magnata, comprovando que a justiça divina havia sido muito mais severa do que qualquer pena estipulada no rigoroso Código Penal brasileiro. Ele sentiu uma pontada passageira de pena cristã, mas a sua racionalidade de magistrado prevaleceu rapidamente, confirmando que cada ser humano constrói o próprio inferno com as pedras da sua profunda ignorância e arrogância excessiva. Enquanto a justiça cósmica esmagava o ex-magnata brasileiro nas ruas de São Paulo sem pena, a teia de mentiras e fraudes internacionais, construída pela ambiciosa Camila Viana, finalmente se rompeu na Europa fria.
O seu rico marido idoso faleceu subitamente de um infarto fulminante, revelando um testamento secreto que deserdava completamente a ex-modelo golpista brasileira em favor de instituições de caridade respeitadas e filhas legítimas vingativas. Em questão de poucas horas turbulentas, as autoridades suíças confiscaram todas as joias roubadas e os dólares desviados pela amante maquiavélica, mandando-a de volta para o Brasil, algemada, completamente falida e odiada profundamente. Nas calçadas cruéis da capital paulista, os pesadelos vívidos consumiam as noites gélidas de Rodrigo Monteiro de maneira implacável e assustadora, não dando descanso para sua mente completamente perturbada pelo intenso frio. Ele via a projeção fantasmagórica do seu antigo eu, vestindo ternos caríssimos italianos e ostentando um sorriso sádico e arrogante enquanto pisoteava as pessoas mais pobres e vulneráveis. O fantasma ria histericamente da desgraça atual do mendigo doente, lembrando-lhe constantemente que o seu enorme castigo terreno duraria até o seu último suspiro miserável, ser exalado solitariamente no meio daquela imensa escuridão urbana. Foi durante a madrugada mais fria daquele inverno rigoroso e impiedoso que uma pequena freira idosa, com o rosto enrugado e repleto de infinita bondade, aproximou-se cautelosamente da figura encolhida do indigente sofredor. Ela carregava um copo simples de plástico com sopa quente e fumegante e um pequeno cobertor de lã áspera para aliviar o sofrimento daquele ser humano esquecido pela sociedade capitalista acelerada e brutal. O arruinado Rodrigo estendeu as mãos sujas e trêmulas para receber a pequena esmola caridosa, chorando copiosamente ao presenciar uma compaixão genuína e totalmente imerecida depois de uma vida inteira de tremenda maldade impune. O calor reconfortante do caldo nutritivo, descendo pela sua garganta machucada, despertou um último clarão de lucidez na mente doentia e profundamente atormentada do antigo bilionário imobiliário destruído pelas suas más escolhas cruéis. Ele sabia intimamente que os seus dias neste mundo estavam chegando ao fim rapidamente, pois a pneumonia violenta já havia tomado conta de ambos os pulmões fracos e maltratados pelas madrugadas úmidas paulistanas de sofrimento. Antes de entregar o seu espírito corrompido para o julgamento final de Deus, ele precisava realizar um último sacrifício doloroso, olhar nos olhos bondosos de Isabela e implorar um último perdão essencial. Na manhã seguinte, movido por uma força sobrenatural, nascida do seu mais sincero e doloroso arrependimento absoluto, Rodrigo iniciou a sua longa e agonizante peregrinação a pé rumo ao bairro nobre e arborizado dos Jardins. Cada passo arrastado era um verdadeiro martírio excruciante para suas pernas feridas e sem músculos. Mas ele continuou avançando teimosamente pelas enormes avenidas engarrafadas de São Paulo, debaixo do sol, forte matinal. Ele não almejava retomar a sua fortuna perdida ou o amor da sua amada família rejeitada. Queria apenas limpar a sujeira espiritual de sua alma antes que o anjo da morte o buscasse. A jornada durou intermináveis horas de um sofrimento agudo e constante. Refazendo o mesmo trajeto que ele costumava percorrer em meros 10 minutos no conforto refrigerado e blindado das suas maravilhosas limusines, pretas lustrosas. Os motoristas de ônibus buzinaram impacientemente e os pedestres apressados desviaram do mendigo tossindo sangue com extrema repulsa e nojo absoluto, temendo contrair a miséria que exalava de seus poros entupidos de sujeira acumulada. Ele aceitou os insultos silenciosamente como parte da sua dura penitência merecida, compreendendo que a dor física era apenas um reflexo pálido da imensa podridão espiritual que havia destruído a sua existência luxuosa. Durante o seu árduo trajeto sob o sol escaldante, ele cruzou com o canteiro de obras grandioso, de um enorme arranha-céu luxuoso que havia sido o principal projeto orgulhoso da extinta construtora Monteiro há meses. Os tapumes de madeira ostentavam agora o logotipo verde de uma empresa concorrente, astuta, que comprou o terreno penhorado por uma verdadeira pechincha no leilão judicial, após o seu gigantesco escândalo financeiro nacional e destruidor. Contemplar a ruína do seu legado material absoluto não causou nenhuma tristeza genuína.
Apenas um imenso vazio existencial, ao constatar que o seu dinheiro sujo nunca comprou absolutamente nada de valioso. Ao se aproximar da rua silenciosa, onde viviam os pais de Isabela imponentemente, a memória terrível do tapa, violento deferido por Camila no rosto da esposa, grávida, cortou a mente do mendigo subitamente. Ele reviveu aquele instante maldito em câmera lenta dolorosa, enxergando a própria letargia covarde e inaceitável que o manteve paralisado diante do perigo iminente que ameaçava o sangue do seu próprio sangue em crescimento. A vergonha avassaladora pesou sobre os seus ombros enfraquecidos, fazendo-o chorar mais uma vez, copiosamente pela falta de hombridade e proteção básica que destruíram a sua única chance de felicidade real e inestimável. No interior luxuoso da residência dos Ribeiro, incrivelmente protegida, Isabela sentiu um súbito arrepio gélido percorrer a sua espinha delicada enquanto preparava a mamadeira quente e nutritiva para o bebê na cozinha espaçosa e silenciosa. Um pressentimento inexplicável e profundamente espiritual fez com que ela parasse imediatamente os seus afazeres corriqueiros e caminhasse lentamente até a enorme janela da sala de estar, observando as ruas desertas no lado de fora. Ela fechou os olhos tranquilos por um breve segundo, elevando os pensamentos puros aos céus e pedindo que Deus guiasse todos os corações perturbados que perambulavam pela escuridão impiedosa das ruas. Quando as sombras longas do final da tarde começaram a cobrir as ruas calmas e arborizadas da zona oeste paulistana, abastada, o ex-marido infiel finalmente alcançou os imponentes portões de ferro batido da mansão dos Ribeiro. O coração disparou no seu peito frágil e a respiração ofegante falhou miseravelmente quando ele reconheceu o imenso jardim florido onde Isabela costumava passear, lendo belos poemas religiosos e sonhando com grandes milagres. Completamente esgotado, com os pés sangrando copiosamente e os pulmões queimando como fogo, Rodrigo Monteiro desabou de joelhos na calçada, impecavelmente limpa, aguardando o seu grande julgamento humano, derradeiro e decisivo pacientemente. O som do seu corpo fraco, batendo contra as pedras da calçada, chamou a atenção imediata dos seguranças fardados que patrulhavam a entrada rigorosa e inexpugnável da residência do desembargador de justiça. Os homens se aproximaram com cautela desconfiada, prontos para expulsar o intruso miserável que ousava macular a paisagem belíssima daquele pedaço de paraíso seguro e silencioso, da perigosa metrópole violenta e agitada de São Paulo. A escuridão começou a tomar conta da visão de Rodrigo rapidamente, enquanto ele murmurava o nome da sua antiga esposa através de lábios rachados e ensanguentados, esperando que o milagre do perdão supremo acontecesse. O radiotransmissor, na mesa de mogno maciço do escritório do desembargador Carlos Ribeiro, chiou bruscamente, quebrando o silêncio respeitoso que sempre dominava o santuário de estudos minuciosos do rigoroso magistrado superior paulista e experiente. A voz tensa e urgente do chefe de segurança da propriedade ecoou pelo pequeno aparelho eletrônico, informando sobre a presença incômoda de um morador de rua, aparentemente muito doente, desmaiado na frente dos portões. O velho juiz suspirou pesadamente e tirou os óculos de leitura delicadamente, sentindo que o destino implacável finalmente havia conduzido o traidor arruinado para o seu inevitável acerto, final de contas, dramático, com a postura ereta e a expressão severa que o consagraram nos tribunais de justiça brasileiros implacáveis. O patriarca da família caminhou lentamente pelo jardim, meticulosamente cuidado, em direção à entrada principal da propriedade. Ele ordenou aos guardas fardados que não tocassem no homem caído de bruços no asfalto quente e áspero, exigindo avaliar pessoalmente a gravidade daquela situação incômoda antes de acionar a ambulância do serviço público precário paulistano. Ao reconhecer os traços incrivelmente desfigurados do seu antigo genro bilionário arrogante, através da sujeira profunda e das feridas purulentas e escandalosas, o desembargador percebeu que a vingança divina estava plenamente concluída. O desembargador Carlos Ribeiro observava a figura deplorável de Rodrigo Monteiro, prostrada diante de seus portões, com uma mistura de repulsa ética
e uma profunda piedade cristã. O homem que antes exalava o perfume caro do poder e da arrogância, agora cheirava a lama das ruas e ao desespero da alma esquecida por Deus. Seus trapos imundos não conseguiam esconder a fragilidade de um corpo consumido pela doença e pela fome que o castigava severamente. Carlos sabia que a justiça dos homens já havia sido feita, restando apenas o julgamento final da consciência do traidor. O crepúsculo em São Paulo pintava o céu com tons de violeta e ouro, criando uma atmosfera quase sagrada sobre o jardim impecável da família Ribeiro. O vento soprava suavemente, balançando as flores de jasmim que perfumavam o ar e contrastavam violentamente com o odor fétido de miséria que emanava do corpo de Rodrigo. Era o cenário perfeito para o ato final de uma tragédia que começou com um orgulho desmedido e terminou com a queda mais profunda que um ser humano poderia experimentar. A cidade pulsava ao longe, indiferente ao drama de um homem caído. Isabela saiu pela porta principal da mansão, segurando o pequeno Gabriel em seus braços, com uma proteção instintiva e divina que iluminava todo o jardim ao entardecer. Ao se aproximar do portão, seus olhos castanhos encontraram a figura esquálida do homem que um dia foi seu marido e o pai biológico de seu filho amado. O choque inicial de ver tanta decadência física transformou-se rapidamente em uma lágrima silenciosa de compaixão pura, lavando qualquer resquício de ódio que ainda pudesse habitar seu coração bondoso. Ela não sentia triunfo algum, apenas uma imensa e profunda tristeza. Rodrigo ergueu o rosto com dificuldade, a visão embaçada pelas lágrimas e pela febre que consumia seus últimos vestígios de força vital naquele momento decisivo. Seus olhos encontraram a face angelical do bebê Gabriel, uma criatura tão pura e radiante que parecia um reflexo direto da misericórdia celestial sobre a terra. O ex-magnata sentiu um golpe mais doloroso do que qualquer tapa ou perda financeira. Percebendo o milagre que ele havia tentado destruir com sua negligência, covarde e cruel. O choro do traidor arruinado ecoou baixo, cheio de um remorso tardio e verdadeiramente dilacerante. Isabela, perdoe-me pelo mal que causei. Sussurrou Rodrigo através de lábios secos e rachados pelo frio impiedoso da metrópole de São Paulo. Ele não pediu dinheiro, abrigo ou a restauração de seu prestígio, perdido nas sombras do passado, criminoso e egoísta, que o destruiu completamente. O mendigo buscava apenas o alívio espiritual que só o perdão de sua vítima poderia conceder à sua alma atormentada pelos fantasmas de suas próprias escolhas erradas. A sua voz era um fio de esperança frágil, tentando desesperadamente alcançar o coração daquela mulher que ele tanto feriu e desprezou. A diferença entre os dois era um retrato fiel da desigualdade social e espiritual que marca a sociedade brasileira de forma tão profunda. Isabela representava a luz, a dignidade recuperada e a força da maternidade sagrada, enquanto Rodrigo era a sombra, a ruína de um sistema, baseado na ganância e na exploração do próximo. O mármore caro da calçada parecia repelir a sujeira do indigente, assim como a pureza da jovem mãe repelia a maldade que o habitou por tantos anos. Era o encontro inevitável entre a verdade absoluta da fé e a mentira desmoronada. Isabela permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando as mãos trêmulas de Rodrigo estendidas no chão, como se buscassem um milagre que ele não merecia. Ela lembrou-se de cada noite de solidão e de cada palavra cruel que ele lhe dirigiu sob o teto daquela mansão fria e sem amor verdadeiro. No entanto, ao olhar para o filho que dormia serenamente em seus braços, ela percebeu que o ódio era uma corrente que a prenderia ao passado. Para ser uma boa mãe, ela precisava se libertar definitivamente do peso daquele homem, agora amaldiçoado. Eu te perdoo, Rodrigo, pelo bem do meu filho e pela paz do meu próprio espírito. Mas o nosso caminho juntos terminou para sempre naquela tarde de violência. Sua voz era firme, carregada de uma serenidade que apenas os justos possuem após atravessarem o deserto da dor extrema. Ela não estendeu a mão para levantá-lo, pois sabia que a sua jornada de redenção
Era um caminho que ele deveria percorrer sozinho e com humildade. O perdão foi concedido como um ato de misericórdia divina, limpando o caminho para o futuro abençoado do pequeno Gabriel. O desembargador Carlos interveio com a solenidade de quem entrega uma sentença final e irrecorrível em um tribunal sagrado de ética e honra familiar inquestionável. Ele explicou que a polícia e a ambulância já estavam a caminho para que o ex-magnata respondesse legalmente por seus crimes financeiros e recebesse os devidos cuidados médicos básicos. Você colheu exatamente o que plantou com suas mãos gananciosas e sua alma impiedosa durante todos os anos de glória efêmera, declarou o juiz. A justiça dos homens encontraria o culpado, mesmo que ele estivesse agora escondido sob trapos imundos. As luzes vermelhas e azuis das sirenes começaram a iluminar as árvores da rua silenciosa, anunciando a chegada da autoridade estatal que Rodrigo tanto tentou corromper. Paramédicos e policiais aproximaram-se da figura caída, tratando-o com a impessoalidade técnica reservada aos casos de extrema negligência social e decadência humana. Carlos Ribeiro observava tudo com os braços cruzados, garantindo que o procedimento seguisse estritamente a lei que ele jurou defender durante toda a sua carreira brilhante. Rodrigo não era mais um milionário. Era apenas um réu debilitado, aguardando o julgamento final da sociedade paulistana. Quando a maca foi levantada para colocar Rodrigo dentro da ambulância, ele lançou um último olhar desesperado para Isabela e para o pequeno herdeiro que ele nunca abraçaria. Ele viu a porta da mansão se fechar lentamente, simbolizando o fim definitivo de sua entrada naquele mundo de luz e decência que ele desprezou. O som da sirene afastando-se foi o toque de recolher para suas ambições mundanas, deixando para trás apenas o rastro de suas lágrimas no asfalto limpo. O exílio de seu próprio coração era a punição mais severa que o destino reservou. Enquanto Rodrigo enfrentava sua agonia nos hospitais públicos e tribunais, Camila Viana experimentava o seu próprio inferno pessoal nas mãos da justiça brasileira e internacional. Deportada e humilhada, a ex-modelo não encontrou mais nenhum benfeitor disposto a financiar sua vaidade doentia e seus esquemas de corrupção financeira. Ela foi condenada a anos de reclusão em uma penitenciária feminina, onde sua beleza fútil desapareceu sob o peso da amargura e da solidão absoluta. O escorpião havia finalmente picado a si mesmo, provando que o crime e a traição nunca compensam a longo prazo no Brasil. 1 ano se passou desde aquela tarde dramática nos portões da família Ribeiro, e a vida de Isabela floresceu como uma primavera eterna e abençoada. Ela transformou parte de sua herança em uma fundação para mulheres vítimas de violência doméstica, honrando sua própria trajetória de superação e fé inabalável. Gabriel deu seus primeiros passos no jardim, cercado pelo amor incondicional da mãe e pela sabedoria do avô desembargador. A dor do passado tornou-se uma lição de força e resiliência, provando que a luz sempre vence as trevas mais espessas e cruéis da alma humana. Todos os domingos, Isabela ajoelhava-se na igreja matriz, agradecendo a Deus pela proteção divina que salvou sua vida e a de seu filho amado. Ela rezava também pela alma de Rodrigo, que faleceu silenciosamente em uma ala hospitalar de custódia, sem luxos ou bajuladores ao seu lado. O perdão que ela concedeu permitiu que ele partisse sem o peso do ódio terreno. Mas a justiça divina garantiu que ele partisse sem as riquezas que ele tanto idolatrou. A paz que habitava o peito da jovem mãe era o maior tesouro que alguém poderia possuir. O desembargador Carlos Ribeiro aposentou-se com as mais altas honras da magistratura paulista, deixando um legado de integridade e combate incansável à corrupção sistêmica que assola o país. Ele dedicava seus dias a ensinar Gabriel sobre os valores da honra, da retidão e da importância de tratar cada ser humano com dignidade e respeito. O patriarca via em seu neto a chance de uma linhagem limpa, livre das manchas da ganância que quase destruíram sua família através daquele casamento infeliz. O ciclo da honra estava restaurado no coração daquela casa tradicional e sagrada. A história de Camila servia como um lembrete sombrio para a alta sociedade de São Paulo
sobre os perigos da ambição sem escrúpulos e da beleza sem alma. Ela foi esquecida por todos aqueles que um dia a convidaram para festas luxuosas, tornando-se apenas um nome em processos jurídicos empoeirados nos arquivos do tribunal. A justiça social brasileira, tantas vezes criticada, mostrou sua força quando, movida pela verdade e pela determinação de homens justos como Carlos, a vilã da história terminou onde todas as mentiras terminam, no vazio absoluto do esquecimento e da miséria moral. Isabela olhava para o futuro com olhos cheios de esperança e planos de construir um mundo mais justo para as próximas gerações de brasileiros. Ela sabia que sua história era apenas uma entre milhares, mas sua vitória representava a possibilidade de redenção para todos aqueles que sofrem injustiças em silêncio. A fé em Deus e a confiança na justiça foram as âncoras que a mantiveram firme durante a tempestade mais violenta de sua existência. O amor por Gabriel era o combustível que alimentava sua alma e a motivava a ser uma pessoa caridosa e melhor a cada dia. A mansão nos Jardins, antes palco de traições e agressões covardes, agora era um santuário de paz, caridade e educação virtuosa para a pequena criança. Cada móvel e cada quadro pareciam agora irradiar uma luz nova, livre da energia pesada que Rodrigo e sua amante trouxeram para aquele espaço sagrado. A justiça havia limpado a casa e o coração de seus habitantes, permitindo que a felicidade verdadeira florescesse sem o medo da mentira ou do desprezo alheio. O triunfo da virtude era a conclusão natural de uma vida pautada pela retidão e pela fé cristã. O destino final de cada personagem desta trama intensa refletiu perfeitamente a lei universal da semeadura e da colheita espiritual e humana constante. Rodrigo e Camila, movidos pelo egoísmo e pela luxúria, encontraram a ruína e o esquecimento total nas sombras da miséria e da prisão perpétua. Isabela e Carlos, guiados pelo amor familiar e pela honra inabalável, encontraram a paz e a prosperidade espiritual que o dinheiro nunca poderia comprar. A telenovela da vida real ensinou que, no final, cada alma recebe exatamente aquilo que cultivou com suas ações diárias e intenções. O sol se pôs mais uma vez sobre a metrópole de São Paulo. Mas desta vez não havia sombras de medo ou incerteza no horizonte. Isabela caminhou até a varanda, sentindo a brisa fresca da noite e ouvindo o som tranquilo da respiração de Gabriel, que dormia em seu berço. Ela sorriu para as estrelas, sentindo a presença de Deus em cada detalhe daquela vida maravilhosa e restaurada pela justiça. A história de dor transformou-se em um hino de glória e superação eterna para todos aqueles que acreditam na força invencível e absoluta do bem. A justiça foi feita, a paz foi restaurada e o amor venceu todas as barreiras impostas pela maldade humana e pela ganância desmedida do passado sombrio. Isabela fechou os olhos e fez uma última oração, selando o seu destino com a promessa de uma vida dedicada à luz e à verdade. O desembargador Carlos Ribeiro olhou para a filha com orgulho, sabendo que sua missão estava cumprida com honra e dignidade absoluta. O final desta jornada era apenas o começo de uma nova era de felicidade e bênçãos infinitas para toda a família Ribeiro.